Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Despertar. Hoje aqui falando com você um pouquinho sobre Espiritismo, trazendo um pouco do nosso conteúdo da nossa casa, aqui o Centro Espírita Amor e Caridade. E quem está conosco hoje, Sidney Fernandes. Muito obrigado, Jonatas. Sidney, no dia 9/10, numa segunda-feira, você proferiu uma palestra sobre o Richard Simonetti. Inclusive, quem quiser assistir a palestra, pode acessar aí o nosso canal no YouTube, no Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru. Você vai encontrar aí, então, a palestra que o Sidney proferiu aqui. Como é que é o nome? O tema Que Falta que Você Faz, sobre Richard Simonetti. Então fica aí, né, a dica se você quiser acompanhar essa palestra. E Sidney, eu gostaria de, nesse programa, continuar falando um pouco, né, sobre o Richard Simonetti. Também sei que você conhecia ele desde jovens aí, desde muito tempo, né? Então acho que você tem muita coisa para falar sobre o Richard Simonetti para a gente ainda. Tenho mesmo. Richard era muito tímido e ele foi para o Banco do Brasil e lá na cidade, se não me engano, de Aquidauana, ele teve um problema sério na vista e foi transferido para Bauru para tratar desse olho. Aliás, durante a encarnação inteira dele, os 82 anos que ele viveu, ele sempre teve problema de vista. Realmente foi algo que o perseguiu durante toda a vida. E chegando a Bauru, Richard veio para o Centro Espírita Amor e Caridade, que já era frequentado pela mãe dele, Dona Adélia Simonetti. E o mentor, a mãe dele apresentou o Richard ao mentor da casa, e o mentor falou: olha, eu vou ajudar você, mas só que tem uma condição, você vai ter que frequentar todas as nossas reuniões aqui da casa. Imagine, para um jovem daquela época, ele ter que vir ao centro todo dia, durante a semana inteira. E ele topou a parada e realmente o mentor conseguiu, não digo curar totalmente, mas deu a ele assim uma trégua, né? Assim como aconteceu com Chico Xavier. Emmanuel chegou a dizer para ele: olha, não vou conseguir curar você, mas vamos conseguir amenizar, tratar. Com o Richard é a mesma coisa. Ele passou a frequentar e aí ele era muito tímido e de tanto ele frequentar, as pessoas passaram a convidá-lo para... Ele lia muito, ele conhecia todas as obras básicas. Isso que eu ia falar, né? Ele sempre foi uma máquina, né, de leitura, de estudo. Então, como ele nasceu em berço espírita, tanto a mãe como o pai, como os tios dele eram espíritas, as tias também, ele logo cedo leu a obra inteira, tanto de Allan Kardec, como as obras posteriores, psicografadas por Chico Xavier, toda a vida no mundo espiritual de André Luiz. Então ele cedo foi convocado para proferir uma palestra aqui, aos domingos à tarde. E ele dizia que passava muito mal em casa durante a semana inteira, com medo de proferir a palestra. Para uma multidão aí de 10, 15 pessoas. Mas foi, vamos dizer assim, aquele momento de início que ele começou a falar, agradando. Ele preparava muito bem suas palestras, desenvolveu uma memória prodigiosa, e aí se tornou um grande orador. E escritor, né? E escritor, que passou a ser requisitado pelo Brasil todo e depois, mais recentemente, até para falar no exterior. Eu até o acompanhei numa viagem que fizemos para os Estados Unidos, falou em várias casas, tanto em Los Angeles, São Francisco, Nova York, eu o acompanhei. Mas depois ele com a esposa foi para a Europa, falou também em outros países. Enfim, Richard é dessas criaturas
que André Luiz poderia considerar como completista. Além de desenvolver um trabalho profissional honesto, correto, foi um líder, foi presidente do SEAC durante muito tempo e era um orador requisitado pelo Brasil inteiro e fora do Brasil e nos deixou um testamento, um legado extraordinário de 65 obras escritas. É isso que eu ia falar, Sidney. Inclusive, essas obras, né, boa parte delas estão aqui disponíveis na nossa editora SEAC, na nossa livraria. Sim. Esse conteúdo do Richard Simonetti é à disposição, né, com preço muito acessível. E dessa forma, é uma forma de dar continuidade no trabalho dele, que ele sempre doou os direitos autorais dos livros aqui, assim Sempre. como o Sidney também faz, para o SEAC, né? E totalmente para ajudar mesmo a casa, nas atividades filantrópicas e tudo mais. E um detalhe, né? As obras do Richard, numa época um pouco melhor do que agora, eram muito, muito requisitadas. A primeira edição de uma obra dele já saía com 10 mil exemplares. Me lembro. E depois elas passaram a ser traduzidas também em vários idiomas do mundo inteiro. Daí ele ser requisitado, ser chamado para falar. Em pouco tempo ele foi descoberto aí pela Federação Espírita Brasileira, que editou alguns dos seus livros, mas a grande maioria dos livros dele foram editados aqui para a editora SEAC, que ele criou, né? Que ele criou e para quem ele doava todos os direitos autorais das suas obras. Sidney, nós vamos para um pequeno apoio cultural e no próximo bloco a gente volta a falar um pouquinho, né, sobre o Richard Simonetti. E eu me lembro que ele destacava muito, né, o Natal como uma época especial. Então depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá certo. Fique aí, nós voltamos já com mais programa Despertar com você. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa Despertar, hoje aqui com Sidney Fernandes. Nós estamos falando um pouco sobre o conteúdo que o Richard Simonetti nos trazia e, como eu disse no bloco anterior, ele destacava o Natal como uma época muito importante, né, Sidney? Eu sempre vi ele falando isso, né? E tem uma historinha aí da quarta vela, é isso mesmo? Isso mesmo. Conta pra gente essa historinha, você lembra? Ah, sim, me lembro. É uma história que o Richard sempre contava nas proximidades do Natal. E como nós estamos nos aproximando agora do Natal, mais alguns meses teremos essa data magna, eu me lembro sempre que Richard falava sobre a quarta vela. Contava ele que numa igreja havia uma vela, a primeira vela acesa. Esta vela estava assim reclamando, porque ela não encontrava receptividade para a mensagem que ela trazia, mensagem da paz. Porque os homens, infelizmente, já naquela época, estavam ainda se degladiando, como infelizmente encontramos nos tempos atuais. E ela reclamava que por falta de apoio, de reciprocidade, receptividade à mensagem da paz que ela trazia, que ela estava
com a sua chama bruxuleante, ela estava apagando. Aí a segunda vela, que se manifestou também, esta segunda vela também fez o seu depoimento, a vela da fé, que as pessoas cada vez mais estavam descrentes, que não levavam mais em consideração as suas obrigações religiosas, estavam descuidando da sua espiritualização, que as pessoas estavam cada vez mais materialistas e que ela estava sentindo também que ela iria pagar. E realmente precisava que alguém pudesse ajudá-la a se manter acesa. A terceira vela apresentou a mesma queixa. Ela falando, olha, eu também estou com dificuldades. Então, a primeira, como nós já falamos, a vela da fé, ou melhor, a primeira vela, a da paz, a segunda vela, a da fé. E a terceira vela era a vela do amor, que os homens cada vez mais estavam se distanciando das boas obras, da empatia, da compreensão, do perdão, e ela estava sentindo-se enfraquecida. E realmente, dali a pouco, as 3 velas se apagaram. Nesse ínterim, entra um menino na igreja, com uma vela na mão. E com essa vela, ele dizendo assim, não se preocupem, enquanto eu estiver aqui, nós vamos manter vocês 3 acesas. A vela da paz, a da fé e a do amor. E ele acendeu as 3 velas. Aí vem a pergunta indefectível. Quem era aquele menino e que vela que ele trouxe em suas mãos? É aí que Richard usava desse momento para falar de Jesus. O menino Jesus, que em todos os tempos, muito antes da sua vinda à Terra, Jesus, que já nos amava há 4 bilhões e 500 milhões de anos antes, quando a Terra resfriou para poder receber os seus habitantes. Jesus, que 6.000 anos antes da sua vinda, já mandou os seus mensageiros, seus profetas, para os 4 cantos do mundo, para preparar a sua vinda, a sua mensagem. Jesus jamais deixará que a humanidade pereça, que as velas da paz, da fé e a vela do amor, que jamais elas vão perecer, porque ele traz na sua mão a vela da esperança. E daí Richard tirava a lição para nos relembrar que é por esse motivo que no Natal nós nos tornamos mais fraternos, mais compreensivos, mais generosos, temos mais empatia, uma vontade danada de passar o ano inteiro com aquele calor no coração. Então Richard dizia que a época do Natal é especial, sempre será especial, porque Jesus está novamente junto de nós, com a vela da esperança, para manter acesas as outras 3 velas, a vela da paz, da fé e do amor, através da esperança que ele nos traz. É interessante, né? Muito legal essa história. E um outro assunto também que o Richard falava muito, ele falava muito sobre cidadania, né? E ele correlacionava isso com a caridade também, né? Cidadania, caridade, a caridade cristã. O que você pode falar para a gente sobre isso? Richard destacava que se a humanidade estivesse caminhando para tempos melhores,
o caminho que ele estava vendo, a trilha que ele vislumbrava, era através da cidadania. Porque se você bem observar, Jonatas, quando você fala em paz no trânsito, respeito com os outros, hoje, por exemplo, de manhã eu vi uma reportagem em que o nosso ano atual está obtendo recordes de excesso de velocidade na estrada. Isso é desamor. Desamor do motorista, além de irresponsabilidade, desamor com ele mesmo, com aqueles que viajam com ele e com parceiros, outros motoristas, e que uma grande parte dos acidentes acontecem por excesso de velocidade. O que é isso, Jonatas? É falta de responsabilidade, amor, é empatia, você colocar-se no lugar do outro. Sim. O que é isso? É o cristianismo. Quando Jesus fala fazer ao semelhante o que gostaríamos que nos fizessem, é uma lição de empatia. E Richard falava que a cidadania é o caminho virtual para nós atuarmos, vivenciarmos a mensagem cristã. Uma coisa simples, por exemplo, você está no elevador, está vindo uma pessoa, você simplesmente abre a porta para ela, segura a porta aberta, segura o elevador para ela vir. É um gesto de simpatia, mas é um gesto, vamos dizer assim, de carinho, de empatia. Quando você vai ao supermercado, e eu vejo toda hora carrinhos de supermercados que são deixados nas vagas de pessoas deficientes. Imagine só, um deficiente chega, não pode estacionar o carro porque tem um carrinho de supermercado ali. Então, um simples gesto de você pegar o carrinho, colocar no lugar certo, entregar para o funcionário do mercado que está ali caçando os carrinhos soltos, é um gesto de simpatia, é um gesto de amor. Richard dizia que realmente a cidadania é um caminho virtual que está sendo encontrado pela sociedade para que ela se torne cristã. Ainda hoje de manhã, eu estava ouvindo que em São Paulo, pela onda de calor por que estamos passando, foram montadas muitas barracas para as pessoas receberem água. É um gesto de amor para a comunidade. Interessante, né? E como você disse, né, esses gestos que nós podemos ter de cidadania, então, é um tipo de caridade ali. Sem dúvida. E eu gostaria, se você me permitir, no próximo bloco, dar uma complementada nesse tema cidadania, porque o Richard dizia fazer caridade, mas praticar a cidadania com caridade. Com caridade. Nós vamos então para um pequeno apoio cultural e nós voltamos já com mais um bloco do nosso programa Despertar. Fique aí. Voltamos para o nosso último bloco do programa Despertar, hoje falando um pouco sobre Richard Simonetti, o conteúdo que ele sempre trouxe para a gente, né, de forma muito clara
e muitas vezes até divertida, né? E no bloco anterior falávamos então sobre a caridade, né? A cidadania e a caridade, a correlação sobre isso, e eu encerrei falando para você, né, Sidney, que então esses pequenos gestos são algum tipo de caridade, e você fica à vontade para complementar. Ele dizia o seguinte: nós tivemos aí, por exemplo, recentemente, problemas sérios no sul do nosso país, e constatamos com muito agrado, Jonatas, que muitas pessoas passaram a se deslocar das suas cidades para as cidades que foram mais atingidas pela cheia, para ajudar a limpeza da cidade. Ora, é um gesto de cidadania? Sim, e é um gesto de caridade, de amor, de condescendência, de empatia. Um morador de uma cidade, a sua cidade não foi atingida, mas ele está vendo, como diria meu pai, a barba do vizinho lá queimando. Ele foi lá ajudar a apagar. E temos muitos outros exemplos. Richard, por exemplo, citava o caso de uma pessoa que tem o seu carro abalroado, e essa pessoa tem toda a razão, e o outro que bateu, o que é culpado, que vai ter que indenizar o carro de cá, é uma pessoa pobre. Foi um descuido. De repente, o indivíduo, o culpado, vai ter que pagar o carro dele e o do outro. E a pessoa, vendo que aquele outro lá é um trabalhador, às vezes um motorista de táxi, ele falou: poxa vida, se eu acionar esse rapaz aí, além de eu estragar a vida dele, ele vai ter que vender o carro dele para pagar o conserto do meu. Então, um gesto de cidadania acompanhado de caridade. Richard contava um caso real, inclusive parece-me que o outro era um motociclista, que ele, em primeiro lugar, deixou para lá que o próprio seguro do indivíduo cobrisse o seu carro, e ele tomou a iniciativa de ajudar o outro a consertar a sua moto, porque era um motoboy, um motociclista que estava trabalhando, que praticamente havia perdido o seu instrumento do trabalho. Então, nesse caso, o Richard dava o exemplo da cidadania acompanhada da caridade. Da caridade. E recentemente, Jonatas, nós tivemos alguns problemas aí fora do Brasil, em que um país passou por um terremoto muito forte e precisou de recursos de outros países. E para mim foi uma surpresa muito grande que um país inimigo ajudou aquele país que havia sofrido aqueles danos. Isto é, esqueceram as encrencas, as brigas, os atritos religiosos entre essas duas nações, para poder pensar na pessoa. Porque geralmente essas brigas aí, elas surgem pela intransigência dos seus governantes, né? E dos não seus dos líderes. cidadãos, né? Os cidadãos em si. Inclusive, há pouco tempo, o Matheus, nosso querido companheiro de trabalho da Rádio TV SEAC, me deu um exemplo aí de duas pessoas que ele viu em São Paulo, em que um judeu trabalhando ao lado de um palestino, e eles não querem saber se os dois países estão brigando ou não. São amigos, companheiros, um ajuda o outro e frequentam as casas. Enfim, são pessoas que são bons cidadãos, mas revestem-se da empatia, da generosidade, da compreensão, da caridade que aproxima as pessoas. Perfeito. Sidney, a gente vai já para os minutos finais aqui do nosso programa, né? Mas eu gostaria de falar mais um outro assunto rapidinho aqui, que era algo que o Richard destacava muito, que era sobre mediunidade, embora ele não fosse médium, né? Mas ele trazia aí muito conteúdo sobre isso, não é mesmo? Inclusive ele tem um livro que fala especificamente sobre a necessidade
de o voluntário da casa, o frequentador da casa, dedicar-se ao trabalho mediúnico. Mediúnico. A minha iniciação na doutrina espírita foi dentro de uma reunião mediúnica. Mas Richard pegava muito no meu pé e de outras pessoas, dizendo que o contato com os espíritos deram a ele muitas instruções, muita proteção, muita força, energia, esclarecimento. E graças aos cursos que o Richard desenvolvia aqui no SEAC, nós tivemos uma expansão muito grande e hoje temos quase que 100 grupos mediúnicos funcionando. E ele destacava como sendo um dos pontos importantes do seu trabalho, porquanto o contato com o plano espiritual é fundamental para manter a harmonia, para manter as pessoas esclarecidas e entusiasmadas com o trabalho, a fim de que a entidade, o Centro Espírita, possa ter forças para projetar o seu trabalho por muito mais anos. Nós, durante o desencarne do Richard, um ano depois, proferimos uma palestra sobre o centenário aqui da casa, e ele dizia que como será o SEAC daqui a 100 anos? Se as pessoas ouvirem os conselhos dos espíritos, se elas se dedicarem ao trabalho, ao conhecimento, à leitura e principalmente à prática daquilo que eles aprenderem na teoria, esta entidade, como muitas outras, terão uma vida longa. Perfeito, Sidney. Bom, né, vamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa de hoje, né? E como eu disse lá no comecinho, tem uma palestra aí proferida pelo Sidney, né? Foi proferida aí no dia 9/10, que está disponível aí no nosso canal no YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru. Fique à vontade, acesse lá esse conteúdo, né? E fique por dentro, então, de mais histórias e todo esse conteúdo que o Richard Simonetti trazia pra gente. Sidney, muito obrigado por participar mais uma vez aqui conosco. Eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa palestra e como o Jonatas destacou, ela está gravada no YouTube e o título dela é A Que Falta Que Você Faz. Muito obrigado pela oportunidade. Sidney, obrigado e agradecemos também você que esteve conosco até agora, acompanhando um pouquinho do nosso conteúdo, do nosso trabalho aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Despertar. Tchau, tchau.